Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Urgente, 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 por quê? Porque de forma surpreendente, o Sport acaba de anunciar a demissão do técnico Antônio Oliveira. O técnico Antônio Oliveira não é mais técnico do Sport Clube do Recife. Era um desejo de todo o torcedor, era um desejo da imprensa como um todo também, era uma necessidade do esporte, inclusive. Eu vou colocar a nota, sem perder muito tempo, vamos direto para a notícia aqui, vamos falar sobre essa demissão, vamos falar sobre, sabe, o que é que mudou de ontem para hoje, porque ontem o executivo do esporte deu uma entrevista dizendo que conta com o Antônio Oliveira e queria dar suporte a ele, jogadores e tudo mais. O cara deu essa coletiva ontem, tá? Tem menos, assim, tem 24 horas que ele deu uma entrevista coletiva. E agora o Antônio Oliveira foi oficializado e fala o seguinte, ó. Esporte Clube do Recife informa que após reuniões realizadas na manhã desta quarta-feira entre a diretoria de futebol e o técnico Antônio Oliveira, definiu-se pela necessidade de um ajuste de rota no comando técnico da equipe principal. Desta forma, o clube comunica oficialmente o desligamento do treinador Antônio Oliveira e de sua comissão técnica composta pelos auxiliares Felipe Zílio, Diego Favarim, Vitor Couto e Fábio Miguel. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus futuros desafios. Aí, só para eu entender aqui algumas coisas que eu não entendi e eu vou falar com vocês, tá? Que é, na nota oficial que o Sport manda para a imprensa, ela fala o seguinte, ó. O Sport Clube do Recife informa que após reunião realizada nesta quarta-feira, o Antônio Oliveira definiu-se pela necessidade de um ajuste. Eles atualizaram aqui, porque tinha como. Dava a entender que o Antônio Oliveira tinha pedido demissão. Então a gente não sabe se ele pediu demissão ou se ele foi demitido. Mas eu acho que a altura desse campeonato aqui, o que realmente interessa é a demissão do técnico Antônio Oliveira. Agora, prestem atenção antes de eu falar de como isso é uma notícia boa para a torcida do esporte. Como é uma notícia boa. Antes de a gente falar disso, a gente precisa falar que ontem, Thiago Gasparini, executivo do Esporte Clube do Recife, ele externou toda a confiança da diretoria em manter o Antônio Oliveira. Toda a confiança. Nós confiamos, vamos dar suporte, nós acreditamos que é um novo sistema de jogo e que esse sistema vai dar certo. Só que em 24 horas tudo mudou. Tudo mudou. E agora o Antônio Oliveira é oficialmente anunciado com a sua demissão. A sua demissão. E agora a gente já começa a enxergar realmente aquele norte de o time pode cair, mas vai cair atirando. Quando eu falo cair atirando, o que é cair atirando, cara? É quando você tá muito próximo de ser rebaixado, mas você tá brigando para não cair. Hoje, o que a gente via no esporte, no time do esporte, eram jogadores que estavam perdidos no sistema técnico do Antônio Oliveira, no esquema tático, desculpa, né, de 3 zagueiros. Eles não conseguiam se adaptar. O Antônio Oliveira estava depreciando os jogadores do esporte, deixando no banco de reservas o Rivera, que teve um jogo ruim e foi colocado no banco de reservas. Deixando o Rodrigo Atêncio de fora. Cara, o Rodrigo Atêncio, um jogador de extrema qualidade, sempre que entra bem. Banco de reservas, e quando entrava, sabe, depreciou demais o João Silva, que é um zagueiro que não é o melhor zagueiro do mundo, mas dentre os jogadores que estavam disponíveis, era o melhor zagueiro do esporte, mas disparado, comparado ao Chico, comparado ao Lucas Cunha, era disparado o melhor zagueiro do esporte. Então ele depreciava os jogadores do esporte, né? Sem falar de que basicamente chamava você de burro, né? Quando ele falava que aquela história dele do Xabi Alonso lá, de que se desse errado, tinha que falar com o Xabi Alonso, que foi campeão alemão com o Borussia, com o Bayer Leverkusen, sabe? Basicamente chamando ele de burro. Negligenciando, desculpa, as suas responsabilidades, quando no último jogo ele fala que soltou uma gracinha. Não, o primeiro jogo não conta não, porque ali só foi 2 dias, né? E quando a gente falava que em 2 dias dava pra fazer alguma coisa, ele falava que sim, que ia colocar o time para jogar, depois a culpa não era dele. E o Yuri Romão, uns dias antes, falou que não era ele que escalava. Então o Yuri não escalava, né? Não era culpa do Antônio Oliveira, a culpa era tua. Era minha e tua, né? Do time que tava jogando mal. Então, assim, foi muito bom a demissão do Antônio Oliveira, porque agora o esporte corre atrás de um novo técnico, e esse novo técnico vai ter a possibilidade de trabalhar 30 dias.
Fazer uma intertemporada e tentar fazer aquela famosa na conta do milagre. Jogar na conta do milagre. Essa é a ideia, porque de fato a situação é muito complicada. Se viesse Guardiola para o esporte hoje, a situação continua sendo muito complicada. Então vamos ver qual é o perfil de técnico que o esporte vai contratar. Porque tira o Antônio Oliveira agora, é uma oportunidade de você fazer a coisa certa que você não fez o ano inteiro. Eu já tenho o meu nome. Vocês sabem muito bem quem é o cara que eu contrataria. Tá? Para mim era um cara que chegaria com sangue nos olhos, que é o Mariano Souza. Inclusive, coincidência ou não, a gente fez uma entrevista com o Mariano ontem, né? E ele externou o carinho que ele tem, né? A frustração de não ter trabalhado na Ilha do Retiro, sabe? Não ter jogado lá, porque na época que ele estava no esporte, estava jogando na arena, a ilha estava em reforma. Era um cara que chegaria com a faca nos dentes, irmão. É o doido que o esporte precisa. É o maluco, é o crazy que o esporte precisa, cara. Sabe? Precisa de um cara como esse para pelo menos mexer no ânimo de jogadores. E ele conhece esses jogadores, tá? Ele conhece o Rodrigo, não trabalhou, mas conhece com o Rodrigo Atêncio. Ele conhece o futebol do Rivera, ele conhece o Lucas Lima, que trabalhou com ele, conhece o Barleta, o Romarinho. Olha as possibilidades de você recuperar jogadores que agora estão encostados, como o Romarinho, que entregava um bom futebol com o Sosso e se lesionou. E naquele momento que ele se lesiona, ele era o melhor jogador do número do SofaScore na Série B do Sport ano passado. Se você não lembra, era o Romarinho. Então, olha a possibilidade que você tem. Você traz um cara que tem um jogo ativo, que vai buscar o gol a todo momento, que é o que o torcedor gosta. Você traz um cara que os jogadores gostam e se dá bem com os jogadores. Você traz um cara que vai ter um elo com a torcida. E repita aqui, pode dar errado? Pode dar errado. Pode dar errado. É do jogo. Mas você cria uma possibilidade e uma esperança para o torcedor. De que se vai cair, irmão, cai atirando. Cai realmente ali jogando. Cai realmente abraçado com a torcida ali e tentando buscar o impossível. O que não dá era manter realmente um time omisso, como era o time do Antônio Oliveira. Como era a estratégia falida do Antônio Oliveira. Eu espero que Antônio Oliveira nunca mais apareça, inclusive, em nenhum time brasileiro. Que eu acho que nenhum time brasileiro merece ter um técnico tão prepotente, tão arrogante, sabe? E com um sistema tão falido de jogo como o Antônio Oliveira ele tinha, tá? Como o Antônio Oliveira ele tinha. Então, que bom que o Sport tomou essa atitude agora de forma inesperada. Vamos aguardar para saber quem é o novo técnico do Sport. Daqui a pouco eu vou trazer um vídeo com possíveis técnicos do Sport. Quer saber a tua opinião? Comenta aqui. Gostou da saída do Antônio Oliveira? Queria que ele ficasse? Fala aí. Daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, até já. Tchau, tchau.